Falta menos de uma semana para a Unicamp. E agora? Como é que eu faço uma boa redação? Se esse é seu problema, vem cá, chega mais perto que hoje eu vou explicar para vocês como funciona o processo de correção desta prova. Dessa forma, você fica muito mais antenado acerca de como proceder para se dar muito bem nessa redação. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. E antes de começar esse vídeo, peço aquela gentileza de sempre, curta esse vídeo, compartilhe esse nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal, afinal de contas isso é muito importante para a gente poder crescer cada vez mais e levar, claro, conteúdo de qualidade de graça para você. E olha só que curiosidade interessante que nós fizemos aí o levantamento dessa informação recentemente. Cerca de mais de 90% do público que consome os nossos vídeos ainda não é inscrito. O pessoal vem, consome, assiste a nossa aula, não curte, não comenta, não compartilha e nem se inscreve. Então a gente pede uma gentileza para você fazer isso pra gente. Se inscreve aqui, afinal de contas são sempre vídeos semanais com conteúdo de qualidade para você. E aí você ajuda demais a gente a crescer e mostrar pro YouTube que nosso conteúdo de educação é relevante. Dê essa força pra gente que nós agradecemos demais. Dito isso, agora vamos propriamente para o conteúdo da aula de hoje. E olha só, nós vamos ver nesta aula conteúdo relativo aos critérios de correção da banca Unicamp, assim como também vamos verificar algumas características que aguardam você. Então, sem mais delongas, o que, afinal de contas, a banca Unicamp tem como características fundamentais quando se fala na redação? Primeiro aspecto que certamente você já faz alguma ideia, a banca de redação da Unicamp exige 2 propostas de redação. Claro que você não precisa fazer as 2, você vai selecionar uma única proposta, uma única temática de redação. E olha só, interessante isso, eles não pedem a dissertação convencional, eles pedem um gênero textual bem distinto daquilo que é convencionalmente pedido e tradicionalmente cobrado nos vestibulares como a FUVEST, como a VUNESP, por exemplo. Então essas propostas elas são bem diferenciais mesmo e que caracterizam essa banca específica. Outra coisa é que, apesar de ser difícil prever quais serão os gêneros cobrados nessa banca, a gente pode fazer umas conjecturas acerca das questões que envolvem os assuntos que serão abordados. Isso porque a Unicamp tem um hábito de pegar assuntos polêmicos que foram discutidos, que foram levantados nesse último tempo, intervalo de tempo mais recente, último ano, 6 meses anteriores à elaboração da prova. Quer dizer então que você tem que ficar muito atento ao que aconteceu mais ou menos com um recorte de 1 ano para trás desse momento que você vai fazer a prova. Então faz um compilado aí do que aconteceu no finalzinho do ano passado, no começo deste ano, que são temáticas que provavelmente podem cair para vocês na Unicamp. E olha que são muitos assuntos pertinentes e polêmicos, desde a manifestação, por exemplo, do 8 de janeiro com a destruição de alguns prédios públicos nas praças dos 3 poderes no Distrito Federal em Brasília, até as situações mais recentes que abordaram a questão do marco temporal, por exemplo. Então, eu ficaria atento e traria um recorte desses principais eventos que aconteceram no Brasil e do mundo e que marcaram bastante a nossa realidade e polemizaram várias coisas também nas redes sociais. Outra característica também importante, essa banca requer um posicionamento crítico, reflexivo acerca do assunto abordado. Então, meu caro aluno, você tem que mostrar nesse momento que você tem conteúdo, que você tem uma formação crítica, que você tem conhecimento também acerca daquele assunto que vai ser debatido. Outro aspecto muito pertinente que a banca cobra demais é a sua capacidade de se adequar às mais diversas situações de contexto de produção de redação. Em algumas situações, a banca Unicamp vai pedir para que você interprete um personagem que é um aluno do ensino médio. Aí, nenhuma novidade, porque você é um aluno do ensino médio. No entanto, vai haver outras situações em que você vai ter que se colocar no lugar de um universitário em determinada posição, de um político em determinada circunstância. Então, por isso mesmo que você tem que ter a cabeça aberta para uma grande versatilidade, no sentido de ter criatividade para se predispor em situações contextuais problemáticas as mais diversas. Entendido um pouquinho do que espera para vocês, vamos para os critérios de correção de redação, que eu
sei que vocês estão muito ansiosos para isso. Só que antes de mais nada, vale sempre lembrar que a nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me, é a mais completa do Brasil, também tem à disposição a banca Unicamp para você treinar. Então convido vocês a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, basta você acessar a nossa plataforma pelo link que está na descrição desse vídeo. Certamente você vai encontrar um planinho bem bacana que vai te ajudar bastante a melhorar o processo de produção textual. Vale lembrar ainda que nós estamos nas mais diversas redes sociais, e esta semana especificamente eu estou soltando muito conteúdo lá no Instagram, no TikTok, acerca justamente da Unicamp, então ficaria muito atento a isso e seguiria a gente, a Corrige-me, nessas redes sociais. Agora vamos para os nossos critérios de correção, que são 4 no total. O primeiro critério avalia a questão da proposta temática. Pô, professor, o que é isso, proposta temática? Gente, normalmente a Unicamp tem um enunciado seguido de textos motivadores e também tem as chamadas propostas temáticas. Essas propostas temáticas dizem respeito, obviamente, às diretrizes que você deve seguir para realmente atender a demanda do tema de redação. E normalmente nós temos uma comanda mais genérica, com a contextualização toda da situação de produção, assim como também nós temos 3 propostas temáticas um pouco mais específicas, A, B e C. E você tem que garantir que todas essas propostas temáticas, assim como toda a contextualização que dá margem à produção de texto de redação, sejam cumpridas efetivamente. Segundo critério de correção é em relação ao gênero. E nesse caso, não tem como escapar, você tem que conhecer o gênero que vai ser abordado. Pera aí, professor, mas como que eu faço para conhecer o gênero? Certamente que você tem que ter uma noção clara dos gêneros mais corriqueiros que acontecem na construção da linguagem, na usabilidade que nós temos no dia a dia em relação à instrumentalização desses gêneros. Então saber, por exemplo, como é um artigo de opinião, saber como é um texto voltado para o blog, saber como fazer um roteiro de YouTube, por exemplo, ou um podcast, é muito importante. Claro que também eu incluo aqui os gêneros mais tradicionais, como a carta do leitor, a carta argumentativa, a carta pessoal. Então ter uma noção geral da formatação desses gêneros especificamente é muito importante para você. Inclusive, nas nossas aulas, nós temos algumas referências, basta você clicar nos cards que estão aqui disponíveis para você, tá? Que a gente vai trazer nessas aulas algumas referências de alguns gêneros textuais que, de repente, podem esclarecer um pouquinho das suas dúvidas. E nesse critério, ele avalia a adequação ao gênero. Por isso que você precisa, obviamente, conhecer o gênero. Vamos supor que a proposta desse ano traga para você como elaborar uma resenha crítica, como já aconteceu em anos anteriores. Obviamente que você tem que saber, aliás, a estrutura básica de uma resenha crítica, senão não dá para fazer uma boa redação. Então você precisa, nesse critério, se articular com o objetivo de formatar esteticamente e também, claro, as exigências típicas da estruturação deste gênero específico que vai ser cobrado. Terceiro critério, que é bem interessante e diverge de muitas outras bancas, é a questão da leitura crítica dos textos motivadores. Isso mesmo, caro aluno. A Unicamp pede para que você possa fazer uma leitura crítica e um aproveitamento também reflexivo e inteligente dos textos motivadores. Se o texto motivador trouxer informações extremamente pertinentes, elas devem ser usadas criticamente no recrutamento de informações e até mesmo de repertório para você produzir o seu texto. Só que muito cuidado com as cópias. Fazer cópia por cópia, infelizmente, não vai ser avaliado como uso crítico. Vou dar um exemplo para você. Se de repente a Unicamp pedir para você fazer um resumo, é óbvio que você vai ter que recrutar informações que estão disponíveis no texto motivador. Se eles pedirem para vocês fazerem um artigo de opinião a partir de dados acerca da necropolítica implantada na Amazônia com o intuito de promover as queimadas, o deflorestamento, claro que você vai ter que usar dados trazidos pelos textos motivadores para embasar o seu artigo, as suas informações, e assim por diante. Ou seja, usar texto motivador de maneira crítica acertada é muito importante. E inclusive nesta aula aqui você vê as formas pelas quais é possível fazer uso desses textos motivadores a partir de uma proposta já aplicada na Unicamp. Então recomendo que você veja esta aula também. E o quarto critério de correção é justamente o que? O que falta, né, afinal de contas. Estou falando aqui da modalidade, da questão escrita e da articulação de ideias. Nesse último critério, nós temos a avaliação em geral da escrita, ou seja, coesão,
a coerência entre as partes do texto, a boa articulação de ideias, a fluidez nas informações e até mesmo tem uma informação bem interessante que está no manual do candidato que diz o seguinte, que esse critério também avalia a questão da linguagem atrativa, ou seja, seu texto não é qualquer texto formalmente escrito, ele tem também como propósito criar um vínculo com o leitor e ser atrativo mesmo. Além do que, ele também avalia as questões que envolvem a norma culta da língua portuguesa e a sua adequação ao contexto de produção. Como assim, professor? Vamos supor que você vem escrever um artigo de opinião. É óbvio que nesse artigo eu tenho um texto mais formal, eu tenho um texto um pouco melhor elaborado em termos gramaticais, em termos de seleção vocabular. Agora vamos supor que você vai escrever um textão, um blog, e esse blog vai ser divulgado nas redes sociais. Nesse sentido, você vai ter que cumprir, claro, com a norma culta, mas você pode fazer uso de alguns artifícios e recursos específicos para essa situação de comunicação. Imagina você se comunicando com uma pessoa um pouco mais jovem ou da mesma idade de vocês. Então eu posso fazer uso de alguns termos vocabulares mais específicos desse nicho, dessa faixa etária. Então a linguagem ela deve ser adequadamente calculada para atingir um determinado público-alvo e tornar-se atrativa por isso. Então veja que a Unicamp ela exige demais mesmo do candidato e é dessa capacidade que você tem de se articular diante do quê? De uma situação contextual que ela vai dar, de uma situação de um público-alvo especificamente e também no atendimento pleno da proposta temática. Resultado, trata-se realmente de uma prova com as suas particularidades, com suas peculiaridades. Inclusive, se você tem alguma outra dúvida acerca dessa banca, você tem que deixar nos comentários que eu ajudo você a responder. Afinal de contas, faltando muito pouco tempo para a prova, é necessário e fundamental nós sanarmos todas as dúvidas. Gente linda, meu coração, fico por aqui. Aguardem a próxima aula que vai sair ainda essa semana, que eu vou trazer mais conteúdo de qualidade acerca da Unicamp, para você se dar muito bem nessa prova. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!